Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. É uma grande alegria da minha parte estar aqui com vocês para nós darmos continuidade a essa inspiração de Deus que é o seminário de vida no Espírito. Esse momento tão propício para a nossa vida de encontro com Deus, encontro com a sua vontade, para que isso de fato venha sobre a nossa história e possa nos dar uma nova visão enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto os membros desse movimento amado por Deus, que é o movimento da renovação carismática católica. Quero aqui me apresentar, como o Silvanei já disse, eu me chamo Mauro, mais conhecido como Maurinho, tenho 27 anos, participo do movimento da renovação carismática já há 14 anos, sigo no grupo de oração e restauração, que acontece todas as quintas-feiras, na igreja do Marte, São Sebastião, da paróquia de São Gonçalo do Amarante, da minha cidade de São Gonçalo do Sapucaí. O tema dessa noite é o tema de cura e interior. Quando nós entendemos a nossa experiência enquanto pessoas, nós sabemos que a nossa vida ela é alicerçada por momentos, situações e realidades que trazem para a nossa história, podemos dizer assim, sentimentos positivos, sentimentos que nós podemos colocar alegria, até mesmo entusiasmo, mas dentro da nossa vida, dentro da nossa história, dentro da nossa expectativa enquanto pessoas, também carregamos situações que, de certa forma, nos constrange e traz aquilo que nós chamamos de traumas. Também podemos colocar aqui sentimentos de cunho emocional que são para nós até mesmo emoções negativas que interferem tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E a cura interior, ela tem esse chamado muito propício da parte de Deus para que a nossa vida ela seja de fato curada, transformada, para que aquela palavra que está lá no Evangelho de João, onde Jesus vai dizer: eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham abundância, ela de fato se concretize. Então, irmãos, que nessa noite, que nesse dia, que nesta quarta-feira, o nosso coração se abra profundamente às obras que Deus quer realizar na nossa história. Assim como nós olharemos na palavra que está lá em Lucas 19, sobre uma experiência profunda que Jesus proporcionou na vida de Zaqueu, assim também o Senhor quer realizar na nossa história, nessa noite, uma obra profunda que será concretizada todos os dias de nossa vida, porque a cura interior, a cura de forma geral, principalmente a cura interior, ela está alicerçada nas nossas realidades, e isso acontece todos os dias. Então, Deus quer começar um processo profundo de amor na nossa vida a partir de hoje. Você quer? Sim! Então toma comigo a tua palavra, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Quem não trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, se quiser e puder fechar os seus olhos e escutar atentamente
A palavra que Deus nos traz para esse momento, Lucas 19, de 1 a 10. A palavra de Deus vai dizer assim: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver fraudado alguém, restituirei o quadro. Disse Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Para entendermos o contexto dessa palavra, mediante o tema que nós vamos abordar na noite, que é de cura interior, a palavra está dizendo aqui sobre Zaqueu. E o evangelista Lucas, que era médico, ele dá algumas características muito propícias para nos ajudar nessa noite. A palavra vai dizer que Jesus estava indo à cidade de Jericó, e ele estava atravessando a cidade. Jericó é uma cidade muito importante para os moldes dos tempos de Jesus, uma cidade que nós podíamos aqui caracterizar como uma megalópole, que nós temos hoje em São Paulo, Belo Horizonte, e cidades afins como esta. Zaqueu com certeza ouviu falar de Jesus, dos milagres, dos prodígios, dos sinais que o Senhor realizara na vida daqueles que se aproximavam dele. E Zaqueu gostaria e queria, como vai demonstrar a narrativa de Lucas, que essa experiência também acontecesse com ele. Porque talvez naquele momento ele não queria ficar só sabendo de Jesus por sua fama, mas queria conhecê-lo, vê-lo. E a palavra vai dizer que Zaqueu ele não podia enxergar o Senhor porque era de baixa estatura, pequeno, né? A palavra vai dizer que ele era chefe dos recebedores de impostos, ou seja, a visão que as pessoas tinham de Zaqueu naquele determinado momento era uma visão de quê? Que ele era ladrão, corrupto, era uma pessoa que só pensava em si próprio. Então, aqui começa um momento muito propício sobre a cura interior. Primeiro que Zaqueu era uma pessoa marginalizada, excluída da sociedade. Era uma pessoa solitária. A palavra não nos narra, não nos diz, não demonstra para nós que Zaqueu tinha família. Mas Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu. E também a palavra vai dizer que ele era de baixa estatura. Aqui conota para nós uma profunda experiência de complexo de inferioridade. Zaqueu era um homem pequeno, né? Então, muito provavelmente dentro da sua vida, ele foi, e muitas vezes, motivo de chacota. É verdade ou não é? Quando a gente às vezes é pequenininho, às vezes até eu brinco com o pessoal, né? E falo sempre para a turma que se na minha época houvesse bullying, talvez eu teria ido para a diretoria todos os dias, porque eu brincava demais, fazia chacota demais, dentro do aspecto legal da coisa, né? Dentro de um limite. Mas, muito provavelmente, Zaqueu sofrera muito bullying, porque era pequeno. Além de ser pequeno, era tido como ladrão. Então, naquele momento onde Jesus se põe diante dele, e a palavra vai dizer que ele vai subir no sicômoro, uma árvore, para quê? Para tentar enxergar Jesus. Jesus sabia que Zaqueu estava lá. Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus é onipotente. Mas o Senhor quis, de certa maneira, ver
o esforço que da parte de Zaqueu seria de fato empenhado para que ele pudesse enxergar o Senhor. E aí Jesus, imagina a cena, né? Zaqueu lá de bituca, debaixo das árvores, olhando para lá e para cá. Jesus mira para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, meu filho, hoje eu tenho que entrar na sua casa. Automaticamente ele levou um susto, provavelmente, né? Opa, está falando comigo? E eu estou aqui de bituca e o Senhor me chama. E aí Zaqueu desce depressa, vai até Jesus, e Jesus vai se hospedar na casa dele. As pessoas até criticam Jesus, porque, por isso que eu falava sobre a visão que as pessoas tinham de Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Então ele era o ladrão maior, né? O ladrão supremo, dentro da visão do povo. E Jesus foi se hospedar na casa dele. Com certeza naquele momento de encontro com Jesus, porque a cura interior, ela trabalha justamente momento profundo, momentos específicos de encontro pessoal com o Senhor. Eu tenho o hábito de dizer que a maior cura que o ser humano pode fazer na sua vida é se encontrar com o autor da sua salvação, que é quem? Jesus. E Zaqueu faz isso. Tanto é que Zaqueu fala para Jesus o seguinte: ó mestre, né? Dando de migué, se eu usurpei, se eu prejudiquei, como diz nós, me ajuda aí. É óbvio que ele tinha prejudicado mais da metade da turma, todo mundo sabia. Mas naquele momento houve uma experiência profunda de contrição, porque Jesus não olhou para os defeitos e para as situações que ele estava vivendo, mas Jesus começou um processo de amor contínuo na vida de Zaqueu. Por isso que Zaqueu tomou a decisão de restituir o quádruplo. Então imagina como era a fortuna de Zaqueu. Ele tinha muito, só que ele sabia que muito daquilo que ele tinha não era dele. Talvez na sua ânsia e na sua vontade de suprir uma necessidade interior, ele fazia essas coisas para tentar tirar proveito. E a cura interior, ela abrange todas as áreas da nossa vida, assim como Jesus fez na vida de Zaqueu. Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Jesus não olhou para o pecado de Zaqueu. Jesus não olhou para a qualidade ou então para a característica de Zaqueu de ser pequeno, mas olhou para o coração de Zaqueu e o amou profundamente. Posso dizer que nesse momento onde Zaqueu traz ao coração um sentimento de contrição, um sentimento de arrependimento por todos os atos cometidos, ele também fez uma experiência profunda de cura interior, porque ninguém o amou como Jesus o amou naquele momento, porque ninguém deu a ele a mesma experiência e expectativa. Com certeza a palavra não nos narra, mas Jesus muito provavelmente tenha dito para Zaqueu inúmeras vezes: Zaqueu, eu estou com você, eu estou do seu lado, eu aposto todas as fichas em você. Então todos os complexos de inferioridade, complexos até mesmo de carências profundas que existiam na vida de Zaqueu, Jesus vai afirmar: hoje a salvação entrou nessa casa, e não é a casa feita de tijolos, irmãos, não é a casa feita por alicerces humanos. Jesus estava dizendo que hoje ele havia entrado no coração de Zaqueu, que Jesus havia entrado naquele momento propício na vida de Zaqueu. E enquanto todas as pessoas julgavam, praguejavam, criticavam e posso até dizer, amaldiçoavam Zaqueu, Jesus teve uma atitude totalmente diferente. O amor. Demonstrou o Filho de Deus que ele era. Por isso que o Senhor vai dizer: também este é filho de Abraão. Jesus entrou na sua história de vida.
Jesus percebeu as maiores necessidades de Zaqueu. A cura interior, ela abrange todas as fases da nossa vida, todas as realidades da nossa vida. Às vezes nós olhamos para a nossa situação, para a nossa realidade, para nossas atitudes. Às vezes nós temos atitudes que muitas das vezes nós desconhecemos o porquê nós agimos de tal maneira. Está alicerçado muitas vezes uma experiência profundamente, posso dizer assim, do nosso inconsciente. Entenda que a cura interior, ela vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Seja de aspecto consciente. O que é o consciente? É aquilo que eu consigo entender por palpável. Às vezes não é tangível, ou seja, eu às vezes não consigo pegar, mas eu consigo, pelos meus sentidos, expressar o que aquela situação, aquela coisa de fato é. O que é isso aqui? Oi, gente. Oi? Vocês estão com dúvida? Isso aqui é consciente. O que é isso aqui? Cadeira. Cadeira. Né? O que é isso aqui? Não é tchau não, viu, gente? Mão. O consciente nos permite ter essa visão propícia e concreta do que as coisas são. Mas o inconsciente e posso dizer assim, é a área da nossa vida que a gente às vezes não tem conhecimento. Vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Quem aqui já foi à praia? A maioria, né? Graças a Deus, tomou um solzinho. Quando você vai para a praia, visualmente falando, você consegue enxergar o que lá na praia? Mar, areia, isso, barco. O que mais que nós temos lá? Tudo isso que vocês falaram. Porque o consciente lhe permite visualizar concretamente. Mas dentro lá do mar existem o que? Peixes, não é? Existem outras e tantas situações, vegetações que às vezes nós nem sabemos que existem. Nós não conseguimos enxergar, mas está lá. O inconsciente é assim. E ele tem uma função muito, posso dizer assim, específica na nossa vida, que é gravar todas as nossas experiências desde a nossa concepção. E aí, irmãos, começa uma fase profunda na nossa vida. Por isso que eu digo que a cura interior, ela não é feita somente em um determinado momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Porque nós precisamos de cura, nós precisamos de amor, nós precisamos da graça de Deus todos os dias. E Zaqueu, por causa dessas situações, por causa de frustrações, tomava decisões precipitadas que, de certa maneira, preenchiam o seu vazio dentro da visualização dele, mas não preenchia. Não preenchia. Mas a necessidade que ele tinha, na visão dele, achava que tudo aquilo que ele fazia, o dinheiro, a cobiça, fazia com que em um determinado momento, a princípio, resolvesse. Mas não é assim. Depois que Jesus entrou na vida dele, depois que Jesus tocou na vida dele, aí sim, ele foi feliz e feliz de verdade. Nós só vamos entender a nossa vida e as nossas realidades a partir do momento que Jesus de fato entrar na nossa vida. E entrar na nossa vida significa colocá-lo em primeiro lugar. Entrar na nossa vida significa colocá-lo aonde ele merece de fato estar. E hoje, meu irmão, você é convidado nessa noite a embarcar no maravilhoso processo por toda a sua história de vida, que é a cura interior. Jesus quer curar as suas emoções, quer curar as minhas emoções. Jesus quer curar os nossos traumas. Jesus quer começar a trabalhar profundamente na nossa alma.
Jesus quer começar a passar na nossa vida e derramar em todas as áreas necessárias, em todas as lacunas, porque existem lacunas na nossa vida que somente o amor e a graça de Deus pode preencher. Somente o amor e a bênção de Deus pode de fato preencher. Às vezes nós começamos a trazer doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que a princípio está na nossa psique, na nossa alma, e começamos a trazer essas doenças para o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo padece. Se nós não ficamos, podemos dizer assim, bem, em todas as esferas da nossa vida, porque o homem, isso precisa ser dito, o homem, a mulher, quando eu digo homem também digo mulher, não está somente alinhado, anexado na sua realidade humana do corpo, como vai dizer os termos gregos que nós utilizamos, né? O soma, que é o corpo, a psique, que é a alma, e o pneuma, que é o espírito. O Senhor quer que todas essas situações elas sejam realmente profundamente trabalhadas, e a partir de hoje começar esse processo. O Senhor te ama demais. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para que você faça uma experiência profunda com o amor dele. Como vai dizer São João na sua carta, Deus é amor, e isso, irmão, precisa ser praticado na nossa vida. E vai começar a partir de hoje, a partir do momento que eu e você nos abrir. A cura interior também, ela está impregnada a também uma experiência profunda de voltar nas nossas necessidades mais concretas e reais. Voltar nas nossas necessidades mais concretas e necessárias de fato. Para que hoje, e eu repito, não será só hoje que todas as situações que você traz na sua vida vai ser resolvida. Porque você não precisa de Deus só hoje, mas você precisa de Deus todos os dias. Mas a partir de hoje, a partir de agora, o Senhor quer trabalhar no seu coração. No teu coração, no meu coração ferido, no meu coração que está angustiado. Às vezes nós desenvolvemos doenças de cunho emocional e não sabemos o motivo. Então, hoje também é o dia que o Senhor preparou para nós, essa noite em especial, para trazer à tona todas as nossas realidades. E a partir de então, que Ele cure, que Ele salve, que Ele liberte. Em muitas áreas da nossa vida, dentro do contexto da nossa realidade, às vezes nós não entendemos com propriedade o porquê, né? O porquê às vezes nós agimos dessa forma, o porquê nós fazemos desse jeito, o porquê somos assim. Nós sabemos também que nós trazemos essas marcas. Quantas pessoas estão aqui que o Senhor me revela que sentem sentimentos que você nem consegue dar nome? E tem dia na sua vida que você acorda e acorda com um termo: eu estou estranha hoje. São necessidades que Deus precisa tocar. Você pode até não saber qual é a necessidade, mas Deus sabe. Deus sabe a necessidade que você tem. Deus sabe a necessidade que você carrega. O Senhor sabe dos sofrimentos que você tem passado e que isso tem, de fato, modificado até a sua visualização de vida. Então, irmão, nessa noite, eu te convido a deixar o Senhor entrar, como Zaqueu deixou. Zaqueu desceu depressa, ele se esforçou, porque a cura interior também ela precisa de um esforço pessoal. E esse esforço pessoal nessa noite é justamente de não bloquear a graça, de não deixar a graça passar. Pelo contrário, é permitir que nessa noite o Senhor derrame sobre a sua vida, dentro da tua história, dentro do contexto da sua realidade, toda a bênção de cura, toda a bênção de libertação,
E muitas curas que acontecem de cunho interior refletem também nas áreas não somente emocionais, não somente do coração, mas no físico. E também acontecem muitas libertações na nossa vida. Então, querido, deixe que o Senhor entre na sua casa hoje. Deixa que a salvação, essa palavra também é utilizada quando vai trabalhar sobre a salvação dentro do seminário. Mas o Senhor me traz essa palavra propícia. Por quê? Porque Zaqueu era uma pessoa que tinha profundos complexos de inferioridade. Quantas pessoas trazem no coração esse sentimento de inferioridade, que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não é suficientemente capaz de realizar os planos e projetos da vida. Quantas pessoas o Senhor já me revela que não terminam o que começam aqui. Começa um projeto, porém não dá continuidade e não finda. Quantas pessoas o Senhor me coloca que trazem dentro do coração profundos remorsos por atitudes passadas que têm acarretado no teu presente. Hoje também é dia de deixar o Senhor entrar na sua história e mudar todas as perspectivas que você tem para com você mesmo. Quando as pessoas estão aqui e que não aceitam a si próprio, e o Senhor quer me curar de todas as carências, de todas as machucaduras, de todas as dores mais profundas que nós trazemos no nosso coração. Se você quer deixar o Senhor entrar, como Zaqueu fez, Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. O Senhor está olhando para você e está dizendo para você: desce depressa. Esse descer depressa significa para nós uma coisa muito importante: sair do nosso comodismo, deixar que todas as coisas que nós trazemos no nosso coração sejam de fato tocadas pelo Senhor. Desce depressa. Desce depressa. Fecha seus olhos. Você não vai se preocupar com a pessoa que está do teu lado. Somente no Senhor. Nessa noite o Senhor toque na sua vida. Nós vamos fazer um corredor aqui com os servos. Todos os servos que estão aqui pode vir. Vão ficar metade de um lado, metade do outro. Isso. Pode ficar metade de um lado, metade do outro. Metade de um lado, metade